Alguma vez sentiu um medo gelado durante um voo. Não o medo comum de turbulência ou alturas, mas algo mais antigo. Algo que sussurra na escuridão a 10.000 metros de altitude. A história de hoje é sobre um desses voos, o voo 1137 da meia-noite, e o terror que se desenrolou entre as nuvens. Ricardo detestava voar. Para ele, o verdadeiro horror não era a possibilidade de uma falha mecânica, mas a perda total de controlo. Naquela noite, a cabine estava quase deserta, um cenário perfeito para a ansiedade dele florescer. Lá fora, apenas uma escuridão impenetrável, cortada por relâmpagos silenciosos no horizonte. O zumbido dos motores parecia um lamento, um mau presságio que se arrastava no ar. Uma hospedeira de bordo, com um sorriso que não chegava aos olhos, parou ao lado do seu assento. "Tudo bem, senhor? Parece um pouco tenso." Ricardo forçou um aceno. "Tudo ótimo", mentiu ele, enquanto sentia um nó apertar-se na garganta. Assim que ela se afastou, uma sensação estranha tomou conta dele. Um frio intenso, que não vinha do ar-condicionado, começou a emanar do assento vazio à sua frente. Era um frio que parecia vir das próprias entranhas do avião. Ele olhou para o assento. Ninguém estava lá, mas a manta xadrez dobrada parecia amassada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. "É só a minha imaginação", pensou ele, tentando afastar a paranoia. Mas foi então que ouviu um sussurro seco, baixo, quase inaudível, que parecia vir de dentro da sua própria cabeça. "Cinto de segurança. Apertar." Ricardo virou-se bruscamente. Nada. O passageiro atrás dele dormia, a boca ligeiramente aberta. Não podia ter sido ele. O avião foi então atingido por uma turbulência súbita e violenta. Não foi um solavanco para cima e para baixo, mas uma sacudida lateral selvagem que fez o avião ranger. As luzes da cabine piscaram freneticamente e apagaram-se, mergulhando todos numa escuridão absoluta. Gritos abafados ecoaram pela cabine. O sinal sonoro para apertar o cinto de segurança disparou num ritmo maníaco. Clique, clique, clique. A voz do piloto, tensa e um pouco trêmula, soou pelo intercomunicador. "Senhores passageiros, estamos a passar por uma pequena turbulência. Por favor, mantenham a calma." Tão subitamente como começou, a turbulência parou. As luzes de emergência acenderam-se, lançando um brilho fantasmagórico sobre a cabine. Ricardo olhou para o corredor. Perto da cozinha, uma das hospedeiras estava paralisada, as mãos a cobrir o rosto, a tremer visivelmente. E foi então que ele viu. Na divisória de plástico que separava as classes, havia uma marca. A impressão nítida e escura de uma mão. Não era uma mancha, parecia queimada no material, mas ao mesmo tempo emitia uma aura de frio. A hospedeira baixou as mãos, olhou diretamente para a marca e soltou um grito agudo, um som de puro terror que foi rapidamente abafado pelo regresso das luzes principais da cabine. O pânico começou a espalhar-se como fogo. Os passageiros começaram a murmurar, a olhar em volta, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Ricardo sentiu o ar vibrar novamente. Aquele mesmo frio sepulcral voltou, desta vez vindo da parte de trás do avião, e com ele um novo som. Era o som de alguém a ofegar, mas não era a respiração de uma pessoa viva. Era um ruído úmido, gorgolejante, como se o ar estivesse a ser puxado através de pulmões cheios de água. O som estava a aproximar-se, a mover-se lentamente pelo corredor. Ricardo baixou o olhar para o chão. Ele não via pés, não via sapatos, mas viu uma distorção no ar, uma espécie de ondulação de calor, mas fria, a deslizar sobre o tapete do corredor, aproximando-se cada vez mais. De repente, um homem na fila 5, a pouca distância de Ricardo, começou a contorcer-se violentamente no seu assento. Os seus olhos arregalaram-se, fixos em algo que mais ninguém conseguia ver.
Ele tentou gritar, mas o som que saiu da sua boca foi um mero chiado abafado. Era como se mãos invisíveis estivessem a apertar-lhe a garganta, a torcer-lhe o pescoço. O seu corpo ficou mole e caiu para o lado, inerte. O caos instalou-se. Gritos de pânico encheram o avião. A voz do piloto voltou agora a tremer incontrolavelmente. Estamos a declarar uma situação de emergência. Repito, emergência. Mas Ricardo sabia. Aquilo não era uma falha elétrica ou mecânica, era algo mais. Era o viajante fantasma. A distorção no ar, a presença gelada, parou mesmo ao lado do assento de Ricardo. Um cheiro forte de ozono queimado e metal enferrujado invadiu as suas narinas, fazendo-o engasgar. E o sussurro voltou, desta vez não como um murmúrio, mas como uma ordem penetrante e clara dentro da sua mente. Eu não vou sozinho. Você vai comigo, Ricardo. No mesmo instante, Ricardo sentiu o cinto de segurança no seu colo apertar-se com uma força impossível. O metal rangeu sob a tensão, esmagando as suas costelas, roubando-lhe o ar. Ele debateu-se, empurrou, mas era inútil. Era como se a própria estrutura do assento o estivesse a atacar, a prendê-lo para o que quer que viesse a seguir. O avião começou a cair. Um estrondo metálico ensurdecedor abafou os gritos dos passageiros, seguido por uma inclinação violenta do nariz da aeronave em direção à terra. Os compartimentos de bagagem abriram-se de repente, despejando malas e objetos sobre as cabeças das pessoas. As máscaras de oxigênio caíram do teto, balançando de forma macabra à frente dos rostos aterrorizados. E no meio do caos, a voz do espírito riu. Uma risada fria, desprovida de qualquer humor, que parecia vir dos próprios motores do avião. Lembre-se da queda, sinta o impacto. Ricardo fechou os olhos com força, incapaz de respirar sob a pressão do cinto. A sua mente foi invadida por flashes, por imagens que não eram suas. Ele viu uma cabine em chamas, rostos em pânico iluminados pelo fogo. O chão a aproximar-se a uma velocidade vertiginosa. O espírito estava a forçá-lo a reviver os últimos momentos da sua própria morte, a partilhar a sua agonia. O avião tremeu com um impacto secundário, um som de metal a rasgar-se, como se a fuselagem estivesse a desmembrar-se em pleno ar. Num ato de puro desespero, Ricardo conseguiu enfiar a mão no bolso da camisa. Os seus dedos trêmulos encontraram o que procuravam, um isqueiro de metal. Com um último esforço, ele acendeu-o. A pequena chama vacilou na corrente de ar caótica. Onde a distorção no ar era mais forte, ao lado dele, a luz do isqueiro pareceu intensificar a ondulação. E por uma fração de segundo, Ricardo viu uma silhueta carbonizada, uma figura escura com a pele derretida e o rosto congelado numa máscara de dor eterna. Era o viajante fantasma. Com um grito que era parte desafio e parte terror, Ricardo atirou o isqueiro aceso para o assento vazio à sua frente, onde a presença era mais forte. O fogo não se comportou de forma natural. Assim que o isqueiro tocou no estofo, houve um clarão sobrenatural, uma chama azulada que irrompeu com um silvo, e com ela um grito agudo, não humano, ecoou por toda a aeronave, um som que fez os ouvidos doerem e que pareceu abalar a própria estrutura do avião. Instantaneamente, a pressão esmagadora no peito de Ricardo desapareceu. O cinto de segurança afrouxou e, milagrosamente, o avião parou de cair. Os motores voltaram a rugir de forma constante e as luzes da cabine regressaram à sua luminosidade normal. A pequena chama azulada no assento apagou-se, não deixando qualquer marca, como se nunca tivesse existido. Silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ronco familiar dos motores e pelos soluços abafados dos passageiros sobreviventes. A voz do piloto, agora cheia de um alívio quase palpável, soou pelo intercomunicador. Senhoras e senhores, conseguimos retomar o controle. Vamos efetuar uma aterragem de emergência em breve.
Quando o avião finalmente aterrou em segurança e os passageiros desembarcaram, trêmulos e em choque, Ricardo não resistiu a olhar para trás uma última vez. Olhou para o assento onde o fantasma se tinha manifestado, onde a chama azul tinha ardido. O assento estava intacto, perfeito. Mas debaixo da almofada, algo pequeno brilhava. Ele aproximou-se e pegou no objeto. Era um pequeno pedaço de metal retorcido e queimado. Parte de uma placa de identificação da companhia aérea com algumas letras e números ilegíveis. Mais tarde, em casa, Ricardo segurava aquele pedaço de metal. Ele sabia que não tinha destruído a entidade. Tinha-a apenas afastado, neutralizado temporariamente. Sabia que algures lá fora, noutro aeroporto, noutro hangar, o viajante fantasma estava à espera, pacientemente, pelo seu próximo voo da meia-noite. O que acharam desta história arrepiante? Já alguma vez sentiram algo estranho durante um voo? Deixem os vossos comentários abaixo, eu adoraria ler as vossas experiências. Não se esqueçam de deixar um gosto se apreciaram o vídeo e de subscrever o canal para mais histórias de arrepiar. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.